Entrando no ar, como sempre, para todo o estado do Rio Grande do Sul, com as notícias que marcaram esta terça-feira. Nós já estamos no dia 2 de julho. Eu tenho insistido que já entramos no segundo semestre deste ano. Mas a realidade é que já estamos no segundo semestre desse ano e temos poucas novidades. Os temas aqui, os problemas têm se repetido nesta bancada. Vamos ver? Vamos dar uma conferida? Vitorino. A Assembleia Legislativa está aprovando, aos poucos, a privatização de 3 empresas do Estado. E a FAB faz buscas na residência do militar preso na Espanha com 39 quilos de cocaína. Vamos falar sobre plataformas digitais, o quanto elas estão fazendo diferente no mercado financeiro nacional. E o Grenal está longe no calendário, mas para a Rádio Grenal e a Rede Pampa de Comunicação, o jogo já começou e a gente fechou uma parceria hoje com a Prefeitura de Porto Alegre. Eu conto mais daqui a pouquinho. As diferenças entre Trump e Bolsonaro. Ninguém é líder por acaso. Vou fazer um pequeno comentário de um homem que eu admiro muito, chamado Bill Gates, daqui a pouco. Quem não deve, não teme. Eu vou falar de Sérgio Moro na CCJ da Câmara. Por falar em quem não deve, não teme, hoje no meio da votação da Assembleia, onde, como bem disse o Vitorino, é a manchete dele, o governo do Estado, o governador Eduardo Leite, está tentando aprovar, né, a venda de 3 estatais. Em contrapartida, alguns já perguntam e querem entender, porque parece que não estão entendendo. Leite, que é o Eduardo Leite, o governador, nomeia quase 90 CCs em 3 dias, às vésperas de votação decisiva na Assembleia, Vitorino. O governador jura que não teve nada a ver com isso, que não tem nada a ver com a votação. Mas como há muito tempo eu acho que o Sargento Garcia não vai pegar o Zorro, porque o Sargento Garcia é bem mais lento, o governador não me convenceu. Mas, a bem da verdade, temos que reconhecer uma coisa: o governador Eduardo Leite tem hoje cerca de 1.500 CCs e o Sartori entregou o governo com mais de 2.000 CCs. Então, teoricamente, ele reduziu. Mas essas nomeações são nomeações totalmente voltadas ao placar, só informando que terminou há pouco, porque está sendo destacada empresa por empresa, né? Então, a privatização da CE foi aprovada por 40 votos a 14. E eu acho que o governo vai acabar aprovando também a Companhia Gaúcha de Mineração e a Sulgás. Mas entre tapas e beijos o tempo inteiro, né? Não, na verdade, os votos já estavam conquistados. O governo, eu acho que já entrou com o jogo ganho, sabe como é que é? O que me pareceu foi que a oposição, que ocupou 90% do tempo de tribuna hoje, fez discurso muito mais para os funcionários que ficaram um pouco lá. Mais político. Foi um discurso mais... Teve deputado que chegou aí 3 vezes à tribuna. Uma vez como parlamentar, outra vez como líder do seu partido, depois como líder da oposição, depois líder do Diabo que Carrega, líder da mãe do Badanha. E a toda hora falar. Teve gente que eu vi falando 3 vezes, 3, 4 vezes. Eu até estranhei. Mas sabe aquele discurso para a plateia? O pessoal que fala de futebol aqui sabe que eu vou falar. Aquele jogador que pega a bola na lateral, faz balãozinho, dribla para trás e a torcida aplaude, ele acha bonitinho, né? Foi mais ou menos o que a oposição fez hoje. A derrota foi contundente, o governo venceu com relativa facilidade. E esse é dos poucos assuntos, Magda, que eu vou confessar uma covardia. Eu não quero formar uma opinião agora, porque a princípio eu fui muito favorável à privatização. Mas ontem, quando a gente começou a discutir as regras de privatização e principalmente o direcionamento desses recursos, eu comecei a repensar. E esses recursos vão ser para pagar privilégios, ações na justiça, dívidas do governo do Estado. Mas também para pagar salários, para investimento. Tu assistisse hoje o governador, um pouco antes da Sim, só eu quero dizer o seguinte, ele vai pagar salários e... Não, investimentos é balela do governador. Não tem dinheiro. Governador, para aí, o senhor ontem convidou seus amigos, tá? Sua assessoria de imprensa convidou os amigos ontem para bater um papo. O senhor pode convencer os amigos, mas quem é
macaco velho nesse negócio sabe que o senhor vai conseguir pagar salários até outubro, novembro, talvez feche o ano com esses recursos em dia, depois vai atrasar tudo de novo, porque o Estado do Rio Grande do Sul é deficitário. Não dá para mentir para a população. Essa privatização resolveu o mundo. Não, eu até vi a expressão hoje, não sei quem escreveu, mas foi muito oportuno. A privatização não é bala de prata. Não vai matar o lobisomem. Não, claro que não. Ano que vem tá tudo atrasado de novo, não tem mais nada que vender. O problema, né? Não tem mais nada que vender. E eu achei engraçado, porque a maioria dos parlamentares que subiram hoje eram parlamentares do PT, do PSOL, coisa e tal, Engraçado. Quando o Tarso Genro arrombou as contas do Rio Grande do Sul, estava todo mundo quietinho. Ninguém falou nada. Essa frase foi dita pelo próprio governador Eduardo Leite. A bala de prata. Bala de prata. Não é a bala Pois de é, prata. então ele tem consciência de que não é. Ele tem. Vai pagar salários, vai pagar. Mas ontem foi alertado aqui, eu acho que foi o Ruxa que falou, que é o seguinte: faz parte do acordo de renegociação da dívida privatizada. Então, assim, tem um componente, além do componente econômico, social e político, tem um componente contratual. Exatamente. Talvez por isso que eu não tenha me colocado contra ainda. Mas, na verdade, eu vejo nisso aí um limitador muito significativo. Nós estamos queimando patrimônio para pagar privilégio. Eu queria dizer assim que a manchete da dona Ana, que fala do Grenal, esse não foi um Grenal, porque esse jogo já estava jogado. O governo tem uma base de 13 partidos em 17. Então não há surpresa no resultado, né? O que nós temos que apurar é se efetivamente a contribuição que terá com o Estado. Esse pré-requisito que se lembrou aqui é que o plano de recuperação fiscal só vai ser assinado se fossem privatizados. Então era condição sine qua non. Então não tinha escolha, tá? Mas o que nós, como Porto Alegre, como gaúchos, temos que ver é exatamente o efetivo benefício que isso vai trazer ao Estado. Já que, como eu disse, o jogo estava jogado e era pré-requisito para uma renegociação que desafogou o governo do Estado, que teria que estar pagando para a União Federal um valor mensal que ele não consegue pagar, não consegue nem fechar as contas. Então, o que nós temos que ficar aqui, essa é a nossa função até como jornalistas, é exatamente ver o destino que vai ser dado ao dinheiro. Porque a explicação que eu trouxe ontem, embora seja uma explicação chata e técnica, é que este dinheiro seria para pagar o governo, mas que abriria um crédito perante o governo onde tu poderia assumir outras contas. Então, que na verdade eu chamei de sofisma porque é a mesma coisa, né? Então nós temos que ficar realmente atentos assim que tivermos os valores e sabermos o destino que será dado a isso. Bom, foi bom a gente ter falado isso e eu entendo também que quanto aos CCs que ele nomeou, Gustavo Vitorino, quando ele pegou o governo, ele pediu que o Sartori não demitisse ninguém, que deixasse para ele, tá? Porque ele queria ver quem era quem, queria saber o que eram os lugares, como é que vão ser. Então, acredito eu que ele tenha colocado realmente 90 novos, mas nos lugares que já existiam, entendeu? Sim, foi o que eu falei. Tem 2.122 foi o número que o Sartori deixou de CCs quando saiu do governo. E ele baixou, está na casa de 1.500, era 1.508, agora com esses 90 vai para 1.500. Uma outra coisa também que tu falasse ontem, eu não quero esquecer, não quero deixar passar batido, quando nós falamos sobre o oficial que traficou os 29 quilos e tal, tu disseste que o presidente tinha liberado. Isso não é verdade, isso é um boato. Não, tinha liberado um boato. O quê? Quando a revista tinha liberado. É um boato. Não é. Peraí, Magda. Então como é que ele foi registrado? Porque eles devem poder ser revistados. Por que ele não vai ser revistado? Não. Bom, Vitorino, então tu olha aí. Tu olha aí antes de Os oficiais que viajam, eles viajam com a chamada bagagem diplomática, com a isenção diplomática. Mas ele não era um diplomata. Não, eu sei, Magda, mas esses aviões não são investigados. Mas esse avião não tinha nenhum diplomata. Não são revistados. Posso te pedir um favor? Tira 5 minutos e procura essa informação. Eu sei, é o site daquele que checa se tem fake news ou não tem fake news. Eu preferi checar o Diário Oficial. Não tem, Vitorino. Bom, mas enfim, se entrarmos na matéria do sargento, é a minha matéria. Mas não quero atropelar, a minha matéria. Com relação a uma dúvida, não, uma colocação de um telespectador aqui no WhatsApp com relação ainda a CE, a privatização.
Vitorino, mesmo eu sendo carteiro, eu acredito que essas privatizações vão acabar com o peso da folha de pagamento daqui a 35 anos. A minha pergunta é, além da questão, porque a gente vê que o plano do governo é desinchar a máquina pública, é diminuir a máquina pública, eu te pergunto, a CE era superavitária? Não. Tinha uma boa gestão? Não. Estava dando certo? Não. A Sulgás sim, a CE não. Mas a Sulgás, Carla, eles explicaram para nós porque eu- a Sulgás custa muito caro para manter e para o que ela dá de dinheiro. Lembra que uma reunião que nós tivemos com o governo aqui? Sim, sim. Eles alegam que o lucro que a Sulgás apresentava era muito inferior não justificava o Ao investimento que era investimento, feito. exatamente. Aí alguém vai dizer assim, pô, mas então não dava lucro. Dava lucro, mas era um lucro inferior ao investimento que era aplicado. Se o governo aplicasse esses recursos em infraestrutura, teria... Eu continuo apostando no tripé. Vamos lá, Carla, Lúcio. eu acho que a Vamos deixar o discussão, Lúcio acho falar. que a discussão ela vai um pouquinho além de se dá lucro ou não dá lucro. Quando começou esse assunto das privatizações, e de décadas se vem essa discussão, né? Ela é um pouco mais profunda, porque nós temos que entender o que é o Estado. Para mim, a privatização é tudo aquilo para o qual não seja estratégico para o Estado se manter. Então, não interessa se ela dá lucro, porque o emprego não é... O Estado não é para ter empresas que produzem rendimento, não. Ela tem que produzir rendimento como todo, como um ente público. Então, a discussão filosófica para mim sempre foi o que o Estado precisa para ele ter a garantia de que ele nunca vai perder o controle do mundo público, que é a responsabilidade dele. Então, assim, mesmo que ela dê lucro, ter a CE no seu quadro é estratégico para o governo ou não? Essa que para mim seria a discussão, entendeu? Porque se dá lucro ou não dá lucro, tu faz uma empresa dar lucro se tu quiser, mas esse lucro que ela vai oportunizar, se ela não é da atividade fim do governo, ela se esvazia em si mesma. Então, por isso que eu digo assim, eu nunca me ative quando anuncia as privatizações, se essa empresa, como ela está sendo gerenciada naquele momento, e sim se ela é desnecessária ao Estado. Até porque o lucro ele é circunstancial, né? Exatamente. A gente tem a empresa, essa empresa do Estado aqui de prestação de serviços de informática, ela dá lucro, só que ela tem todo o serviço do Estado na mão dela. E ela cobra bem mais caro que a iniciativa privada. Então, claro que dá lucro. Claro, é a mesma coisa os Correios. Os Correios têm a exclusividade das correspondências públicas, federais. Pô, era para dar lucro. Eles conseguem fazer o Correio dar prejuízo? Aí, fala em privatizar os Correios. Sim, foi um símbolo que foi destruído. Lembra quando o Roberto Jefferson disse, sim, o meu partido, o PTB, pegava tantos milhões todo mês para o partido. Roberto Jefferson disse, além pro de juiz, toda... e disse na frente das câmeras de televisão. Além de toda a concorrência de internet e tudo mais, que também os mudou, Correios passaram, mudou é verdade, completamente. mudou. Tem vários setores que mudaram diante da tecnologia que Sim, foi sem implantada dúvida. no passar dos anos. E o serviço... Mas a CE sempre foi uma empresa, sempre foi, nos últimos tempos, era uma empresa que tinha dificuldade de pagar a folha de pagamento. Sim. Mas há anos, Que há 20 e tantos anos. exatamente, Já nem fala- que passou por governos e governos e ninguém ajeitou Já a nem CE. fala em ampliação de serviços, em investimento. Pra você ter uma ideia... Exatamente. Pra você ter uma ideia, a área da CE ainda tem poste de madeira. Falando em área da CE... Carla, Não, vai. só explicitando agora com um exemplo que eu quis te dizer, é o seguinte, porque tu pode sucatear, se tu por exemplo, tu queres privatizar uma empresa e estão resistindo, tu sucateia, porque como tu tens a governança daquela empresa, basta tu fazer com que ela não dê prejuízo, não dê lucro, e daí tu justifica. O que eu digo é o seguinte, o raciocínio, a energia elétrica é estratégia para um Estado, Mas ela tu não deixa de ser do Estado, a energia elétrica sendo privatizada, ela continua com a... Eu não tenho o funcionamento operacional. Mas exatamente, isso tudo vai ser agora estudado juntamente com o BNDES, que foi, né, então, feito um acordo com o governo do Estado, assim como a telefonia. Era uma área estratégica. É que o comando ou não? deixa de ser teu. É que o comando deixa de ser teu. Tu perde. Privatizado. O que aconteceu? Quando tu privatiza, exatamente, vai ter um dono que não será mais o Estado. Esse dono faz o que ele quer. Lógico. Existe uma regulamentação, né? Mas Exatamente. aí entra um aspecto importante. As economias desenvolvidas, elas privatizam tudo. Eu até entendo e acho que deve se privatizar, coisa e tal. Mas, ao mesmo tempo, essas economias têm um controle de fiscalização rigoroso. Sabe quem deveria fazer isso no Brasil? As agências. E olha a arruaça que são essas agências. Essas agências cuidam de tudo, menos do interesse do cidadão. As agências foram criadas
para fiscalizar os serviços públicos concedidos. Dá uma olhadinha no que é a ANAC, a ANS, a não sei o que. Depois fica mandando notinha querendo se defender aí do indefensável. Mas é a ANAC, a ANS, a ANEL, essas ANAs, tudo, que não serve para coisa nenhuma. Quem colocou essa meu discussão na mesa foi o nosso telespectador que se correspondeu através do WhatsApp, César Leandro Melgarecho, é o nosso telespectador. Esse é o medo que eu tenho. Nós não temos uma fiscalização, é aí que acaba acontecendo. Não fiscalizam com rigor e não fiscalizam as agências. Lembra do Nelson Rodrigues? Ok. Quem fiscalizará os nossos fiscais? Você sabia que você pode agora recuperar um carro roubado pelo celular aqui em Porto Alegre? Pois com o aplicativo Eu Faço POA, você pode fotografar a placa de um veículo suspeito e verificar a situação dele na hora. Quando ocorrer um alerta de carro roubado ou furtado, o sistema emite uma notificação e ele passa a ser acompanhado em tempo real. A nossa cidade já conta com um sistema de reconhecimento de placas em todos os pardais e lombadas eletrônicas. E é por isso que hoje, mais de 35% dos carros roubados retornam aos seus donos. Agora em Porto Alegre, o pardal não é mais só para multar. É só você baixar o aplicativo Eu Faço POA e você se transforma num detetive cidadão. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor. Veja mais detalhes no vídeo a seguir. Você já sabe que pode fazer muita coisa pelo celular, mas sabia que pode até recuperar um carro roubado? É só baixar o aplicativo Eu Faço POA. Porto Alegre é a cidade gaúcha com o maior número de roubo de veículos. Mas isso vai mudar com a sua ajuda. Com o aplicativo Eu Faço POA, você pode fotografar a placa de um veículo suspeito e verificar a situação dele na hora. Quando ocorrer um alerta de carro roubado ou furtado, o sistema emite uma notificação para a Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal, informando a placa que passa a ser acompanhada em tempo real. Nossa cidade já conta com um sistema de reconhecimento de placas em todos os pardais e lombadas eletrônicas. São 850 mil veículos monitorados por dia. E é por isso que hoje mais de 35% dos carros roubados retornam aos seus donos. Agora em Porto Alegre, o pardal não é mais só para multar. Ele ajuda a recuperar carros roubados. E você também pode ajudar. Baixe o aplicativo e seja um detetive cidadão. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor. Coisa boa, né? Esse mecanismo. Ajuda a todos. Marne Barcelos. Antes de fazer o meu comentário sobre o Bill Gates, eu quero apenas falar uma frase de Nietzsche. Até Deus teve um inferno, o seu amor pelos homens. E que inferno, hein? E que inferno. Que inferno, hein? Pelos homens. E quero agradecer a doutora Jane Garcia, maravilhosa cardiologista, que diz que eu estou bem, viu? É mesmo? Fosse fazer teu exame hoje? Vou fazer o meu exame. Isso é ótimo. A gente sabe que quando tu fica aí aborrecido, fica com carinha de quem tá doente, a carinha de cachorro caiu do caminho da mudança, é puro fingimento teu. Tu tá ótimo. Tu quer nos comover. A senhora me trata mal. Mas eu quero falar do Bill Gates. Eu tenho uma admiração profunda por esse homem que, enquanto jovem, né, consegue, num pequeno laboratório no fundo da sua casa, criar uma das maiores empresas do mundo, que é ainda a Microsoft. Mas quando um homem da estatura dele, da inteligência dele, um QI, sei lá quanto, assume o seu erro, que lhe faltou visão, eu admiro mais este homem. São poucos os homens que diz esta frase, que eu vou repetir agora. O maior erro de todos os tempos foi alguma falha de administração da minha parte que fez a Microsoft não ser o que o Android é hoje, né? Ele diz o seguinte: eu não tive visão para chegar até onde chegou o Android. Então um homem, na posição dele, um dos homens mais ricos do mundo, um homem que doa parte da sua grande fortuna, ele e a sua esposa, para instituições de caridade e para outros organismos nacionais, americanos e internacionais, eu tenho que expressar minha grande admiração. Bill Gates, você não é Bill Gates de graça, você é simplesmente um homem fantástico. Reconhecer o erro é a virtude de poucos homens. Deixa eu só fazer uma observaçãozinha. Isso que o Marlon falou é interessante, mas o Bill Gates acho que construiu uma frase muito mais de efeito do que prática. A diferença é o seguinte: o Android tem como plataforma o Linux. O que é o Linux? É um programa, um sistema operacional de computador construído pelo Linus Torvalds, que disse que o programa de computador não deveria ser cobrado, porque é como uma linguagem. Ninguém pode cobrar por falar espanhol, francês ou português, enfim.
Então ele criou um programa, um sistema operacional aberto e colocou na internet e deu para o mundo inteiro. O que é o Android? O Android nada mais é do que uma adaptação do Linux para equipamentos portáteis, especialmente celular. O Linux era de graça, tanto que o Linus Torvalds não é rico, não sei nem se está vivo ainda, porque sumiu do mapa. Já o Bill Gates se tornou um dos maiores milionários do mundo porque o sistema operacional dele, o Windows, era cobrado, se pagava. Então, o Bill Gates, a frase foi de efeito porque ele preferiu ser o quê? O multimilionário que é hoje ou alguém que desapareceu no tempo e no dinheiro como o Linus Torvalds, que criou o Linux, que deu origem ao Android. Mas ele continua fazendo coisas para a humanidade. É que também o Bill Gates tentou Não criar... Não podemos desmerecê-lo. O Bill Gates tentou criar o Windows Phone, que era o sistema operacional Windows, adaptado para pequenos aparelhos portáteis, mais precisamente celular. Não deu certo, tanto que sumiu. Teve duas na terceira versão, sumiu porque era muito ruim. Lembrando que hoje as pessoas que possuem o aplicativo, o aplicativo não, o sistema, o Windows Phone, elas, por exemplo, não podem usar a maioria dos aplicativos. O mais recente, mais importante para as pessoas que têm esses aparelhos foi a falta do WhatsApp, porque o WhatsApp não atualizou justamente pelas dificuldades de criação de plataforma, porque o Linux, as pessoas constroem, qualquer técnico de informação, o Vitorino pode me corrigir, pode entrar e ajudar a construir as camadas de internet e tudo mais, e aplicativos e tudo isso. E daí já o Windows, ele impossibilitou isso justamente porque ele ficou com medo de ser pirateado e até, às vezes, popularizado demais, ao contrário do Android, que hoje todo mundo quer ter um Android porque é popular e é barato. E o melhor de tudo é de graça, né? Tá bom. O Android, você baixa os aplicativos. Chicão Tofani, toma cheque. Que camisa tá o Chicão? É um capítulo especial, dona Márcia. O Chicão não, hoje... O Chicão tá pronto para o jogo de futebol, né? Olha o traje. Mas ele vai torcer pro Brasil, mesmo que ele esteja assim, ele vai torcer pro Brasil. Ele vai torcer pro também Brasil. disse que torce para a Argentina, vice-presidente, que é o meu ídolo, minha referência. Eu quero dizer para os senhores que esses parafusos aqui caíram do trombadinho aqui do lado. Amanhã eu vou recolocar os parafusos no lugar e ele vai vir com a camisa outra vez. Tá, agora deixa o trombadinha fazer o comentário. Vou falar sobre a minha manchete, que Trump e Bolsonaro eu achava muito parecidos, mas são completamente diferentes. Quem está mais para Trump é Dória que Bolsonaro. O Trump diz que faz e faz. O Bolsonaro diz que faz e faz consultas. O Trump não quer saber de Congresso, ele atropela. Ele larga o Congresso para a opinião pública, e a opinião pública tem uma satisfação para dar pro eleitor. Coisa que o Bolsonaro não usa. Isso é uma coisa que me frustra. O Bolsonaro, com 51%, 52% dos votos brasileiros, ele poderia fazer o que quiser no país, pro bem do país. Porque ele faria, óbvio, pro bem, porque a intenção dele é do bem. Mas não. Tem os Rodrigo Maia, coisa que nos Estados Unidos não existe. O deputado, ele é muito importante no Brasil, porque existe muito aquela história. Eu vou pedir para o meu amigo deputado um empreguinho para mim. Um CC, papapá. Agora, nos Estados Unidos, não. Nada passa pelo presidente. Então, vamos terminar com o presidencialismo no Brasil. Acho que o Bolsonaro deveria começar uma época do parlamentarismo, que eu acho que, na minha opinião, já que ditadura não pode falar aqui, papapá, é todo mundo mimimi, é uma covardia total, os caras estão em casa, os ladrões te assaltando, não pode, tem que fingir que está dormindo, e o cara fica gozando de você, porque tu não pode ter arma, que dá explicação, essa lenga toda. Então, parlamentarismo é simples. Quando uma medida do parlamento não dá certo, o primeiro-ministro cai, troca o primeiro-ministro. O Japão é assim, dá certo. Não tem mentalidade de parlamentarista no Brasil. Mas tem mentalidade democrata. Isso é uma grande contradição, dona Magda, na nossa política. Gustavo, o Vitorino, quero te dizer uma coisa. Me pede pra mim, o Giovanni, tu sabe que quando a gente se expõe, a gente... Tá me xingando, Vitorino, dá pra tu ficar em silêncio 3 minutos sem ele não consegue, no ele é uma caturrita. Eu não consigo nem ler um e-mail. Ainda mais quando me xinga. Então fica quieto aí, por favor. Boa noite a todos. O Chicão consegue ser ridículo duplamente. Torcer pro Grêmio e pra Argentina ao mesmo tempo. Beijos, Roberta, diz o Giovanni Abreu. É ridículo. Eu torço pro Flamengo, é ridículo. Torço pra Juventus, muito bem, assim que eu gosto. Agora você nacional que traz um jogador da Bulgária, que ninguém sabe nem soletrar o nome do jogador. 1,60 m. O futebol de 1,60 m é brincadeira, nem vou falar. Agora, a Bulgária, o último jogador que teve foi Stoichkov, que jogou no Barcelona. A Bulgária não existe. Ela não consegue botar um time
na Champions League, dona Magda, e nem na Liga Europa. A Bulgária nem Copa do Mundo vai, só vai buscar um jogador na Bulgária. Então, esse cara é o cara. Em compensação... Cara, não existe, tem um CPF. Em compensação... Mas só para não passar para estar julgado, que falavam isso também do Moledo. Tá, em compensação, Chicão, sabe quem está do teu lado? O Dilon Camilo, que nunca esteve do nosso lado em lugar algum, nem na calçada. Sou obrigado a concordar com o Chicão sobre o jogo do Brasil com a Argentina. Messi vai se consagrar e levar a Argentina para a final. Depois que a seleção virou um balcão de negócios, especialmente dos empresários, deixei de torcer para o Brasil. É verdade, dona Magda. Sabe que o Messi, ele mandou para Belo Horizonte o pai, a mãe, a mulher, os 2 filhos, por conta dele, não é que nem os nossos jogadores, que é tudo por conta da CBF. E o irmão, eu acho que um homem desse não está comprometido com a terra dele, está tão comprometido que o meu Pedro, que é o futuro esposo da nossa querida colega, abriu o jogo, o voto dele, vai torcer para a Argentina, vai mostrar que é brasileiro. Hoje eu tô Mas eu quero dizer o seguinte, tu acabaste de perder... Calma um minuto. Tu acabaste de perder a companhia do Pedro para fazer isso, porque o Pedro é colorado e tu acabou com o Colorado, e o Pedro, antes de ser brasileiro, ele é colorado. Independente disso. Antes que essa bancada... Antes que essa bancada... Mas eu não... Antes que essa bancada... Olha, deixa a Roberta falar de futebol. Ela não falou, hein? Claro, Magda, sabe por quê? Olha, Eu não ela já tá entendo falando de nada de futebol, mas me chamou muita atenção justamente essa reação do povo brasileiro em não apoiar a seleção brasileira. E me chamou muito a atenção essa posição, dessa postura política no sentido político, da forma de se posicionar politicamente, de não aceitar corrupção. É só o que eu posso dizer, porque eu também não conheço mais do que isso, né? Mas me chamou muita atenção pessoas que sempre acreditaram na seleção. Mas futebol é outro mundo. E disseram assim, olha, tá tendo tanta corrupção nessa CBF, né? Enfim, e que por isso, então, as pessoas... Doutora Roberta, deixa eu lhe informar, deixa eu só lhe informar. Deixa eu só lhe informar uma coisa. Primeiro, a CBF é uma entidade particular, privada, não é público. Tem que, senão nós já vamos confundir. O presidente que mal agiu, um está preso e o outro está sendo processado. Não vou dizer que a Lava Jato alcançou, mas o Deonero, né? Essas questões todas estão sendo... Agora, a crítica à seleção brasileira sempre existiu. A crítica à CBD, depois à CBF, sempre existiu. O que nós temos que não misturar é que eles representam o Brasil. O benefício da vitória é da imagem do país. Nós todos nos beneficiamos. Isso de torcer contra o Brasil, eu respeitava a posição do Chicão, né? Com respeito a todas as opiniões, mas eu, como brasileiro, acho que temos que torcer para o Brasil, a seleção ganhando cria um ambiente favorável dentro de tudo que se objetiva de mudar nesse país. E outra coisa, eu gostaria de entender o que nós ganharíamos com a derrota do Brasil, e essa palavra eu devolvo. Uma vaia. A saída do Tite. Tá bom. E o Renato Portaluppi como novo técnico da seleção. Mas ainda só sobre isso, eu acho que o futebol, e sempre fui contra, para quem gosta do assunto, a questão do pão e circo. Se a seleção está bem, tudo vai bem no país, acho que isso não compete mais, mas eu discordo bastante com a questão do Ruschel, porque somos brasileiros, todos esses méritos, mas no momento que a gente vê aqui na Arena do Grêmio, o presidente da CBF sentado ao lado do Neymar, eles rindo durante o jogo e ele claramente fazendo um lobby, eu acho que isso não representa aquele futebol que a gente vê dos jogadores que crescem nas favelas, naqueles que são possibilitados através do esporte encontrar o seu segmento, a sua carreira. Eu acho que isso a gente falava futebol arte, o futebol bonito, o futebol que conta histórias. Hoje a gente fala de um futebol que fala de marca, que fala de ser fashion, que fala disso, fala daquilo e não passa mais nada para a juventude. Futebol que faz o mexer uma mulher daqui para Paris. Dona Magda, posso ir para a tréplica? Posso ir para a tréplica, dona Magda? Lamentavelmente o mundo mudou. Eu, que sou antigo, a dona Ana não é, e o Chicão também é mais jovem que eu peguei. Nós temos que separar a época romântica do futebol. O Neymar ganha 13 milhões de reais por mês, senhores. Não dá para trazer esse romantismo de que ele está rindo. Não, o Neymar tinha que estar chorando na tribuna, tinha que estar, quem sabe, lá, não sei quem fazendo. Mas não do lado do presidente. Mas é um preciosismo, Isso parece... Mas é justamente por esse... Não, é justamente por ganhar esses salários milionários que para ele não que ele tinha que estar chorando. Ele tinha que estar chorando. O Brasil está jogando, ele devia estar desesperado, depressivo, porque o Brasil está chorando. A gente exige aquilo que a gente não faz. O que a gente não pode é projetar nos jogadores o que eles não precisam
precisam ser projetados. Eles são jogadores profissionais, se ganham, nos dão alegria, se perdem, não vão pagar nossos boletos, não vão pagar nossas contas. Agora, querer que os jogadores sintam, que chorem, isso foi na época romântica que eu vivi. Então, o jogador Soares, ele perdia, ele chorava. Ele chorava do goleiro da Colômbia, lá nas cobranças dos pênaltis. Isso que é futebol, o cara se importar com o que ele tá fazendo dentro de campo. Não o Neymar que tá lá, não tá rindo. Já que vocês querem outro tipo de ação, eu vou então convidar, apesar de saber que muitos de vocês já conhecem a clínica do Dr. Elísio Marques da Silva, eu quero convidar aqueles que não conhecem para ver quem é o Dr. Sorriso e o que ele tem a dizer. Já há alguns anos, a odontologia vem avançando tecnologicamente, trazendo um desempenho bastante acelerado aos tratamentos, diminuindo o tempo clínico, otimizando a realização dos trabalhos. Com isso, observamos a satisfação dos pacientes em poder, em um curto espaço de tempo, realizar muitas vezes o sonho de voltar a sorrir. Junto com estes adventos, existe a necessidade dos pacientes em estar em um ambiente que lhe traga segurança e, claro, sendo assim um centro único, onde são realizados todos os tratamentos. Além disso, sempre pensamos nos pacientes que simplesmente têm pânico de dentista, onde em nossa clínica temos a capacidade de realizar sedação, deixando-o confortável. E é exatamente por isso e pelo carinho que temos em realizar nossa profissão que estamos em constante evolução para melhor atender a todos aqueles que necessitam de tratamentos odontológicos e, mais ainda, aqueles que necessitam de autoestima e confiança, porque é isso que a odontologia faz. Devolve saúde, realiza sonhos e traz de volta o seu sorriso. Clínica Odontológica Dr. Elísio Marques da Silva, sempre buscando um novo conceito em odontologia. Eu sei que você não viu o Dr. Sorriso, mas o recado da clínica está dado. Portanto, se você procura experiência, agilidade e dedicação, invista em você. E aí vai até lá a clínica para conhecer o Dr. Sorriso. É o Dr. Elísio, porque é um profissional excepcional e que colocou aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, uma clínica que eu duvido que tenha outra parecida. Ligue para lá, ligue para o 3204, sempre lembrando que o prefixo para quem não é de Porto Alegre e da região é o 51. Agende o seu planejamento com a equipe do Dr. Sorriso, conheça ele pessoalmente e veja a importância que tem, a diferença que faz você ter um sorriso bonito e saudável. Aqui no WhatsApp não foi só o Dilon Camilo que mudou de ideia. Tem outro telespectador, o Roberto, que diz o seguinte: o Vitorino, vai para casa, hoje tu não está com nada. Privatizar empresas estatais hoje neste país é reduzir cabides de emprego de políticos corruptos. Não importa se essas empresas dão lucro ou não, a questão é a moralização deste país. Teu admirador, Roberto, menos hoje. Assim, ó, Roberto, olha bem, eu deixei bem claro que eu estava assumindo uma certa covardia em não... Eu tenho posições aqui, eu fico de um lado ou de outro e estou sujeito a críticas, mas hoje eu disse, não tinha ainda um juízo de valor adequado sobre a forma como esse mecanismo de privatização está sendo conduzido aqui no Rio Grande do Sul. Eu quero um pouco mais de tempo, porque a destinação desses recursos não me agrada. Eu deixei bem claro isso. Deixa eu falar, já que vocês voltaram a esse assunto, eu quero ir para uma posição aqui, um alerta que o professor Leandro Lemos faz. O termo privatização está ultrapassado. Na maior parte são estatais chinesas, alemãs e outras que estão adquirindo empresas estatais locais. Fraport é majoritariamente estatal, por exemplo. E ele faz essa comparação, ou faz essa alusão à Fraport, porque todos nós estamos felizes, satisfeitos com o aeroporto que está aí e que vai ficar melhor ainda. Então, vamos dar esse mérito, vamos dar esse voto de confiança. Ninguém está aqui, eu penso, para fazer o pior e deixar o seu nome debaixo da terra quando sair de um governo, de uma presidência. Eu parto do princípio e acredito que quem está à frente de um estado, de um país, vai fazer o melhor que for possível. E nesse momento é isso que é melhor, eu entendo. Porque como está, a gente chegou aonde chegou. É como quando alguém escreve um livro. Sim. O autor de um livro dá o melhor de si. Sem isso dúvida. É o mais importante. Falando nisso, dona Magda,
aproveitando, eu tenho 2 livros para falar hoje. O primeiro, são 2 aniversariantes em realidade. O primeiro deles, Hermann Hesse, dos grandes autores da primeira metade do século passado. Ele, o Lobo da Estepe, Demian, Siddhartha Gautama, o Buda e tal. Maravilhoso, maravilhoso. E o segundo, esse cidadão cujo livro eu vou mostrar, chama-se Piloto de Stuka. Eu tenho a foto desse piloto aqui. O nome dele é Hans Rudel. Hans Rudel. Os Stukas alemães. Sim, nós falamos do Spitfire, agora eu tenho que falar do aniversário do Rudel, Hans Rudel. Este homem, muito jovem, entra na Luftwaffe, e se consagra como o maior piloto da história da Luftwaffe, da aviação de guerra alemã, na Segunda Guerra Mundial. E isso que eu estou dizendo foi dito pelos aliados. Porque os aliados, os americanos, têm uma coisa. Quando eles reconhecem a qualidade, eles falam. Este foi um grande inimigo. Porque vencer um grande inimigo é uma coisa. Agora, vencer um fracote é outra coisa. Pelo menos é o que dizem as personalidades. E ele escreveu esse livro contando todas as histórias a respeito de todas as batalhas. Ele afundou um destroyer, afundou um encoraçado, afundou outra série de navios e, especialmente, a sua especialidade, a destruição de tanques. Dona Magda, esse homem aqui foi responsável... A Carla já mostrou ele? Mostrei. Foi responsável pela destruição de 500 tanques. E multiplica quantas pessoas morreram. Como a guerra é cruel. Você é herói porque matou milhares e milhares de pessoas. Eu quero fazer esse registro porque, como falamos do Spitfire, os pilotos do Spitfire, hoje eu falei dos pilotos de Stuka, que foi o grande bombardeiro alemão da Segunda Guerra Mundial. Antes de passar para a Roberta, Vitorino, eu quero voltar ao assunto do tóxico. O que o Bolsonaro fez foi retirar o status de diplomacia da caravana oficial. Foi isso que eu te disse. Tu disseste que não. Liberou para examinar a todas as bagagens. Sabe quem é o autor disso? Gustavo Vitorino, na Rádio Pampa. Quem? Tu que disse isso na Rádio Pampa. Sim. Sim, mas tu disse a mesma coisa, tu disse que não. Não vamos discutir. Não, peraí. Tá bom, não vamos discutir. Peraí, eu não entendi o que você falou. Eu não entendi também, não captei. Eu acho que ele tá... Eu falei ele retirou o status de diplomacia. Não, eu que disse que ele retirou o status de diplomacia. Não, ele tinha dito ontem. Não, ele disse que ele retirou. E poderia ser... Tá, depois a gente olha o programa então. Roberta. Magda, os 5 maiores bancos do nosso país, eles detêm 80% dos recursos que estão em circulação. Mas, atualmente, eles não estão mais sozinhos. O grande problema do nosso sistema financeiro é justamente essa falta de competitividade, que faz com que os bancos coloquem juros abusivos, que ganhem muito dinheiro. E agora tem vários bancos que eles estão concentrados em plataformas digitais, que eu já trouxe aqui, que são as chamadas fintechs. Mas as fintechs, elas agora estão muito mais focadas na questão do crédito pessoal. Eles estão aproximando pessoas que procuram empréstimos com pessoas que têm recursos para financiar esses empréstimos. Eles se posicionam com bastante agilidade, um custo muito baixo porque tem menos burocracia em razão de que eles têm uma análise de crédito própria. A aprovação de crédito chega às vezes a ser em 5 minutos. As taxas médias cobradas por uma fintech estão entre 13,5% a 2,75% ao ano, muito diferente do que os bancos. E elas vão crescer muito no nosso país. O Brasil hoje, eles têm 1/3 das fintechs da América Latina. Atualmente são 700 que estão no nosso país atuando. E elas vão crescer muito no mercado de câmbio e em seguros. E é importante chamar a atenção que por que os bancos cobram tanto? Eles dizem que é em razão da inadimplência e da dificuldade de recuperar esses recursos que eles emprestam. Pois as fintechs vão vir muito mais arrojadas, a gente vai escutar muito ouvir falar. E é interessante, quem está precisando, às vezes, muitas pessoas estão precisando de recursos, estão precisando de empréstimos, verificar essas fintechs, que muitas estão ali se apresentando nas redes sociais. Então, é uma situação em que pode agilizar a economia. Eu só quero alertar a quem nos ouve aqui que a fintech tem 2 lados, tá? Tem o que investe e tem o que capta, tá? Para quem capta,
é um dinheiro mais barato e deve tentar passar para ele. Só que quem investe, como ela remunera 10, 12 vezes mais do que o mercado oficial, que tenha muito cuidado, porque, primeiro, não é dinheiro garantido por nenhum tipo de garantia, né? E especialmente que são empresas que podem desaparecer e tu vai reclamar do bispo. Então, quando tu fores... Desculpe, respeitosamente. Então, assim, cuidado. Tu vais aplicar num mercado oficial a 0,5% ao mês. E aí tu consegues uma aplicação, às vezes, de 3% ao mês, Ana Maga. As fintechs remuneram muito bem para tu investir teu capital. Então, que tu não que tu vai deixar de fazer isso, mas muito cuidado. Veja há quantos anos opera, veja quem são os sócios desta fintech, veja qual é o patrimônio desses sócios, para tu pegar, então, teu dinheiro, às vezes, uma economia de 20 anos, botar numa empresa que 6 meses depois desaparece, que nunca mais acha. Como é que a gente vê isso? Como é que tu consegue descobrir essas coisas? Porque tu tens que fazer a pesquisa primeiro no mercado, na própria junta, saber quem é a empresa. Isso que eu quero saber. Porque se eu vou pegar o que eu tenho de mais sagrado, não para quem tem muito, né? Não é para, estamos falando para aqui, para quem tem muito sabe com quem tem que investir, né? Investimento na hora do contrato, né? Tu podes examinar a carteira de quem tu está investindo, né? Isso aí. Então, mas eu falo para o poupador mais simples. Sim, pois ele eu também, por isso que eu tô ele te vai chegar, às vezes ele pegou, ele recebeu uma herancinha, amor, 50 mil, que é para pagar o... Vídeo que aconteceu aqui na região metropolitana com as taxas de Bitcoin. Várias nós temos isso. Então eu quis dar esse alerta porque realmente é um mercado em expansão, cada dia surge mais as fintechs, né? Mas porque elas têm produzido como financiadora, né? Então tem sido um dinheiro que tem oportunizado o negócio, tu toma dinheiro mais barato. Porém, quem for investir, que tem esses cuidados. Eu tenho medo desse negócio virtualizado. Eu queria dar uma dica. O meu dinheiro é todo virtual. Eu queria dar uma dica. Não tem nada no bolso, o meu é todo virtual. Ele está em algum, tá numa nuvem. Tá na nuvem. Eu queria dar uma dica para o nosso telespectador. Qual é o melhor investimento do planeta? É um investimento milenar, é um investimento que há 5.000 anos não perde dinheiro e ninguém pode te roubar ouro. Por quê? Você concorda comigo? Porque o ouro tu ganha um documento, uma custódia. O Vitorino acha que o cara leva baga de ouro são lingotes de ouro. Não, ele não leva são lingotes de ouro que tu guarda no banco. Tu pode retirar no mundo todo, sabe? Sim. Pode ir na Tailândia tirar ouro. O problema é que internacional é um três falando ao mesmo tempo não dá. Fala, Roberta. Não, em época de crise, quando é crise mundial, o ouro é um recurso importante que realmente protege o dinheiro. É que o ouro não tem liquidez, o índice de lucratividade é baixo. Então, assim, ele é ótimo para esconder dinheiro, para assumir. Aquele avião que pousou aí com não sei quantos quilos de ouro. Era dinheiro para comprar o ouro. Para comprar o ouro. O ouro é ótimo para você esconder o dinheiro, fazer o dinheiro desaparecer. Mas como investimento, em termos de lucratividade, não. Mas ele estabiliza. Só que o ouro ele segura o dinheiro. Sim, é o que eu falei. Deixa o Marley. É o que eu falei. O ouro é metal. O ouro é metal. Você pode fundir ele, fazer o que você quiser com o ouro. E o ouro você leva para qualquer país do mundo, ele vale lá. Vale em qualquer país do mundo. E o dinheiro? Como é que fica? O real não vale nada no Paraguai. O Chicão tem razão. Eu tenho razão. Ana, mas não está fazendo estardalhaço. Eu tenho razão. Os dois têm razão. Fala, Ana. Os dois disseram bobagem. Tem razão, cara. Os dois disseram bobagem. O argentino aqui e o rapaz lá do século passado. Olha aqui, ó. Presta atenção. A agressão do Depois eles brigam contigo e tu fica com aquele cara de cachorro que lambeu banha. Mas eles brigam fica puxando o saco dele. Eles brigam sem razão. Porque aqui não é tromba, é Tu é muito gentil. O rapaz lá, fala pro rapaz lá, o senhor lá. Seu Marne, deixa eu explicar pro senhor. Investimento é uma coisa, segurança é outra. O ouro dá segurança, não dá lucratividade. Mas ele repõe sempre o teu dinheiro, ele atualiza o teu patrimônio. Mas é segurança. Ele atualiza o patrimônio. Segurança, não é investimento. Não é investimento lucrativo. E o homem do século passado é a loira. Não, trombadinha. Não, vocês dois aqui, o trombadinha e o carroceiro. Vão parar. O carroceiro é melhor ser trombadinha. Os dois vão parar. Acabou. O boné. Acabou.
Fala, Ana. E ainda só, como o Chicão citado como argentino, né? A própria Argentina pode ter uma reversão de moeda, uma desvalorização demais da moeda. Então, tu, com o dinheiro hoje, com a valorização, compra o ouro, que mesmo assim, é que nem tem uma crise financeira, a pessoa rasga o dinheiro porque aquela moeda não vale mais nada. Eles compram muito cavalo na Tá, Argentina. agora chegou. Eu quero falar, E a cavalo? já que nosso assunto é investimento, eu quero dizer que o melhor investimento é aquele que você faz em você. Primavera, verão, outono, inverno. Você em primeiro lugar. E é para você que eu tenho um recado muito importante. O recado é da Pelo 100. Nós não podemos, obviamente, descuidar no inverno do nosso corpo, do nosso visual. E é justamente pensando isso que a Pelo está dando desconto de 10% em todos os seus serviços durante esse mês de julho, até o final do mês de julho, para aquela pessoa que chegar lá e disser: eu vi a promoção na Atualidades Pampa. Isso mesmo, 10% de desconto para você que quer se manter linda na estação mais charmosa do mundo. Nós mulheres, a gente não se arruma para os outros, a gente tem que se arrumar para a gente. Fazer depilação, uma depilação segura, rápida, sem necessidade de agendar horário, você já sabe, é na Pelo 100. E não precisa esperar só no verão que a gente se depila. Não, isso está errado. A Pelo 100 tem 16 anos de atuação neste mercado. Trabalha com profissionais treinadas, o que dá uma excelência para um atendimento eficaz e garantido. Por isso, depilação é o ano inteiro, gente. Você tem que ficar sempre... Quanto mais a gente se depila, mais fraco fica o pelo. Lembrando que a Pelo 100 tem um sistema de depilação completamente diferenciado. Eles usam uma cera natural e exclusiva. Além disso, também executa a depilação egípcia, aquela que é com linha. E ainda trabalha com design de sobrancelhas para realçar o seu olhar. É uma máxima. Depilação segura e rápida é na Pelo 100 e com desconto. E o que é melhor, você pode marcar hora em um dos telefones que aparecem na tela, ou se preferir, pode ir direto a um desses 3 endereços da Pelo 100. Danilo Peçanha, Getúlio Vargas ou Venceslau Escobar. O que ficar mais perto e mais prático para você, porque o mais barato e a melhor qualidade, esta é só em um lugar quando o assunto é depilação. É na Pelo 100. Carla. Falar sobre a participação do ministro Sérgio Moro na CCJ, na Câmara hoje. A minha manchete foi: quem não deve, não teme. Ele iniciou durante 20 minutos explanando tudo aquilo que ele já tinha falado no Senado, mas voltou e reiterou que entregou seu celular para a polícia, que deixou o Telegram em 2017, que entregou as mensagens, tudo que tem dentro do celular dele, disponibilizou para a polícia, diferente do site que divulga as coisas que vem divulgando nos últimos tempos. Falou também que o hacker, que a pessoa que estava por trás de tudo isso, tentou fazer com que os investigadores, na análise dele, é claro, que ele se fingiu ser uma pessoa sem muita técnica, ser um brincalhão, até porque se passou por um procurador e tudo mais, como se não fosse uma pessoa profissional e fosse uma pessoa amadora, mas que na visão dele existe sim uma equipe, uma rede, exatamente, obrigada, Marne, que quer parar algumas investigações da Lava Jato, ou quer ainda que algumas condenações, algumas sentenças não tenham validade. Ele falou ainda na Folha de São Paulo que na semana passada publicou um editorial dizendo que não era bem assim, questionou a veracidade das mensagens que foram publicadas. Talvez não tenha sido crime o que aconteceu, talvez nenhum conteúdo ilícito entre as mensagens trocadas entre procuradores, então deu uma amenizada à própria Folha de São Paulo. Deu ainda exemplos dentro do cenário jurídico de, por exemplo, como se fala com um procurador e como se fala com um advogado. Bom, o advogado pede: eu quero a liberdade provisória do meu cliente. Bom, o seu cliente ele está encrencado por isso, é muito difícil, a gente precisa disso e daquilo para conseguir uma liberdade provisória. Então, na minha opinião, pelo menos nos 20 minutos que ele fez a explanação, usou quase toda a totalidade, ainda pediu desculpas por usar quase toda a totalidade do seu tempo. Ele foi muito claro, ele foi muito tranquilo com relação àquilo que ele tinha que falar e sempre disse que agiu
dentro da legislação e que não reconhece as mensagens porque entende que as pessoas podem ter modificado muitas coisas, que ele já trocou mensagens com procuradores, que isso é normal, mas do jeito que foi colocado, aquelas mensagens não são verídicas e ele não conhece a veracidade. Depois foi o circo. Depois foi o circo. Queriam que ele assinasse um documento. Não, depois exatamente. Dona Gleisi Hoffmann chegou a ofender a esposa dele. Não, e assim, o Rogério Correia, do PT de Minas, chamou o Deltan Dallagnol de cretino e acusou o ex-juiz de conluio e criminoso com o chefe da Força Tarefa. Isso não dá... Então, assim, a partir daí foi um horror. Porque a Câmara tem que autorizar os próprios processo. As raposas vão cuidar do galinheiro. Imagina, um negócio... Aí tu enfia tinha gente comendo amendoim e assistindo, parecia assim, um filme de terror. É festa junina, eles não puderam sair porque tinham que trabalhar esse ano. Estou fazendo férias juninas. Quantos desses deputados que fizeram nesse processo inquisitivo com o juiz Sérgio Moro estão dentro, investigados? Investigados, processados e que serão condenados. Quantos estão? Não, é uma vergonha. Quantos? Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Uma vergonha. Eu tenho nojo desse tipo de gente. Eu assisti 20 ou 15 minutos aí, não vou perder meu tempo assistindo a história. Ele lá com a cara dele lá e todo mundo massacrando. A ditadura neles, cara. Eles não têm moral pra falar. Eu acho que todo mundo está precisando se acalmar. O nosso miliciano aqui. Está precisando. É o nosso miliciano total. Barbaridade. Olha aqui, ó. O melhor de tudo é a gente ter um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de concentração. E eu recebi ontem um presente que me deixou imensamente feliz e grata. Isso, olha aqui. Este é um colar. Tá? É um colar com 108 contas, porque ele chama Japa Mala. Tá? É um colar que é um terço, na verdade, para você rezar. Você pode tê-lo como pulseira, aí a pulseira tem 24 contas, se não me engano, e este colar aqui tem 108 contas. Isso te ajuda na meditação, na calma, na harmonia, nas ansiedades, nos rancores. E eu recebi isso de uma pessoa... Atua na libido? Atua em tudo que tu quiseres, desde que tu... Tu sabe que tudo que tu quiseres, tu tem, basta a tua cabeça produzir bem. Sim. Tá? Basta a tua cabeça produzir bem. Qual é o nome mesmo? Chama Japa Mala. Vitorino devia usar. Sim, é um japa usando mala. Eu uso já. A Carla também tem. Eu tenho certeza que a Celestina Gonçalves, a dona Celestina Gonçalves, me viu já usando alguns japa-mala. Quantos tem esse teu? Ai, não sei, eu não tem que ter, senão não é pra reza. Não, é pra reza. Tem que ter 108. Eu comprei exatamente dentro de um lugar de yoga. Então, assim, Japa-mala? Se é mais de 100 contas, eu tenho... Olha aqui, ó. Ele ajuda a tirar a tensão, ansiedade, medo e levará você a atingir níveis mais altos de consciência e realização espiritual. A utilização de japa-malas aumenta a felicidade e a capacidade de meditação. As contas de japa dão mais foco e maior determinação a quem os utiliza. Então, dona Celestina Gonçalves, eu não a conheço, mas a senhora me conhece aqui do programa, conhece a todos, é uma admiradora, quero dizer que é um presente que eu vou guardar e vai estar comigo sempre. Ou nesse belo protetor aqui que a senhora me deu, e ela faz esses japa-malas, ela cria... tem um nome do lugar. Faz brasileiro mala também? Se for brasileiro mala, manda um... Dona Celestina, eu lhe peço desculpas. Eu lhe peço desculpas pela ignorância, pelas grosserias. Mas nem tudo é perfeito, né, dona Celestina? A senhora faça uma meditação e transmita. Não tem nada a ver com esse rolo aí que ele está me insinuando aqui. Não, é porque ele está sendo desagradável e quer que tu seja também. Tá, dona Celestina? Adorei. Posso mandar meu abraço também? Manda teu abraço. Então, meu primeiro abraço vai pro querido casal Otto e Eliane Vudzasek. Opa! Olha que pronúncia. Acho que tu errou, mas eles vão dizer que tu acertou. E o segundo abraço é pra família de artistas, a família Mônica. O Alan, a Lamar Mônica e o Carlinhos Amaral.
2 artistas, ele um músico virtuoso, o filho um cantor brilhante, e ela comanda toda essa família. Um abraço a essa querida família. Sempre manda. Magda, posso aproveitar a onda e mandar o meu abraço, porque hoje eu estive na Prefeitura de Porto Alegre, numa missão muito importante aqui da Rede Pampa de Comunicação, para fechar uma parceria com a Prefeitura justamente para a campanha do agasalho e divulgar o Grenal 421. A gente fala que está bem longe no calendário, né? Só vai ser no dia 20. E quem me recebeu lá foi o secretário de Comunicação da Prefeitura de Porto Alegre, o Orestes de Andrade Júnior, já agradecendo todo o carinho e atenção que ele teve com a gente, com a equipe da Rádio Grenal, porque nós estaremos fazendo uma mega campanha agora com todos os veículos envolvidos aqui da casa, mais 12 veículos, TV Pampa, rádio, porque todo mundo sabe que fazer o bem nessa época do ano que tá friozinho, além de aproximar as pessoas, consegue esquentar as pessoas. Então vamos, baseado na campanha do agasalho, nesse Grenal, fazer uma disputa fora das 4 linhas. Mas calma, que eu vou trazer todas as informações. A gente está planejando, a gente vai aos pouquinhos para incentivar a torcida, mas agradecer demais todo o carinho de lá. E muitas pessoas, eu tenho uma lista de abraços, literalmente. Amanhã eu trarei aqui, porque todo mundo é fã da bancada. Vai todo ter mundo que faltar adora. um na bancada para tu poder ler todos. E Grenal é na Rádio Grenal. Sempre, a casa do clássico. Essa é a parceria. Isso. Quero mandar um abraço aqui para Mariana Camparra, filha do Beto Camparra, que hoje está completando mais um ano de vida. Mariana, Mariana. parabéns pra você. Mariana. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Mariana é filha de uma pessoa muito especial que todos nós conhecemos aqui, Filha que é do o Beto Beto. Camparra, que adora E da cantar mulher dele Cassiela. também, não é só dedo. Sim, a Denise tem uma participaçãozinha. Tem uma participação. É uma participaçãozinha. Participaçãozinha, tu Um vai abraço ver. à família Camparra. As 2 filhas e a esposa fazem aniversário juntas. Pô, ele deve estar bem feliz que tem que comprar pouco presente. Não, fazer né? uma festa só. Tá. Deixa eu mostrar pra vocês. Um abraço, Beto. Tá? O Gustavo Turini e eu brigamos muito, né? A gente se dá super bem. Principalmente na frente de um prato de comida e um bom vinho. Né? E o Gustavo Turini e eu fomos conferir um festival internacional de comida indiana que tem na cidade. E lá, obviamente, com direito a tudo, com danças, com tatuagens. Eu fiz uma tatuagem com a Zara. Zara é uma morena linda, ela é muçulmana, casada com um indiano, uma mulher linda, maravilhosa. E aí ela, olha como ficou a minha tatuagem, Vitorino, que tu achou que ia ficar esquisita. Vê se aqui tá bom. Não tá pegando, não. Aqui, Agora, ó. agora. Olha que linda. Isso, dona Magda? Podia ter lavado a mão, né? Porque Não, mas minha porquinha. você lembra que ela tava pretinha? Não. A tatuagem tá linda, mas a mãozinha A minha mão meio tá suja? Tá meio É te porquinha. deitar, vinagre. Olha só que maravilha. Tinha muito elefante, né? Tinha, o Vitorino, inclusive eu perdi o Vitorino uma hora no meio deles, foi difícil pra saber quem era o Vitorino. Não, tava indo bem o jantar. O problema foi quando a Magda levantou pra dançar em cima da mesa, o raro não ficou legal. É porque ele não gostou, porque ele disse que não era legítima dança indiana, mas eu disse que era Bollywood, né? Bollywood, é. Aliás, Bollywood. esqueci o nome da menina que dança, mas maravilhosa, um trabalho, Eu esqueci também. trabalho muito bonito. Mas da Zara eu não esqueci. Aliás, verdade seja dita, esse é um evento imperdível, né? Muito perdido. Noite das Luzes. Até o final de semana. Doutor Ruxa. Pois não? Pois estão muito atento. Muito atento, então percebemos. Muito Percebemos, atento. sim. E a senhora quer de mim uma contribuição? Quer a minha manchete? O que a Quero senhora a sua quer manchete, de mim? A minha evidente. manchete? Pois não. Ele tá Então vamos pensando, à ele minha tá manchete. enrolando pra É pensar. o plano brasileiro do Rio Grande do Sul. A minha manchete é sobre o Sargento Aprontão. É sobre o Sargento Aprontão. Quem é o Sargento Aô, aquele? O Sargento Aprontão levou uns 39 quilos lá pra Espanha e deu ruim, dona Maria. Deu ruim, tá preso. O que tá acontecendo com ele? É que a FAB aqui, em muito boa hora, começou uma investigação muito severa, porque a gente tem brincado muito, mas é evidente que isso não vem do nada, né? E aquilo que nós aventamos aqui está acontecendo, sim, uma falha de segurança, está tentando se examinar, localizar o que aconteceu e tentando se examinar a vida dele. Ele tem apenas um automóvel no nome dele, uma moto e um apartamento num valor de 180 mil, é o que tem declarado no seu patrimônio. E corre paralelo o inquérito, porque ele tinha uma cedência de um apartamento funcional que ele não estava usando, e está originando um inquérito de por que ele tinha esse apartamento, por que ele não usava, ou qual era o destino que era dado a esse apartamento, né? Então, a lei que ele está sujeita na Espanha, é a primeira vez que temos informação a isso, né? Eu lhe confesso, a gente não conhece o direito internacional todo, né? Ele está sujeito a uma prisão de 15 anos lá
na Espanha. Né? Então, isso é uma coisa muito severa. E aqui o inquérito corre igual e o presidente Bolsonaro já determinou que vá uma equipe lá fazer o interrogatório dele, né? Quer investigar, porque muito mais importante agora do que pegá-lo é pegar a rota. Pegar a rota. É da onde veio e para onde vai, né? Então as investigações seguem, embora às vezes venha a manchete, depois a coisa deixe de ser notícia, dona Magda, mas a questão segue. E eu separei... Se vier para cá não vai acontecer nada, né? Daqui 6 meses ele está viajando de novo, traficando mas o Brasil novo. já, eu não sei, mas o Brasil já sinalizou de que não vai pedir a extradição. Exatamente, porque sabe que a lei é mais severa. Eu só separei sobre o fato também 2 questões, eu peguei um de cada lado para que não me dissesse que sou tendencioso. 2 fake news que originaram-se desta notícia. A primeira, circulou uma foto do presidente Bolsonaro dizendo que ao fundo estaria este rapaz numa gravação. E não era ele, era fake news, pegaram um outro... E mais é com os filhos dele também, né? Um outro sargento lá. E a outra é que este sargento que foi preso seria afiliado ao PT, ao PSL, ao PSOL, também é tudo mentira. Então, um fake news de cada lado e a notícia completamente atualizada para a senhora, dona Maria. Tem um outro negócio também, disseram que ele viajou não sei quantas vezes com o Lula. Não é verdade. Ele passou a fazer parte da comitiva no governo Dilma Rousseff. Ele não fez viagem com o Lula, não. E eu vi hoje, fez tantas viagens com o Lula, tantas viagens para Dilma. Eu achei que deixa eu te dizer. Eu recebi isso e fui checar. Deixa eu te dizer, não. Logo em seguida, acho que no dia que isso aconteceu, a gente teve algumas informações bem dessa natureza. E, inclusive, depois alguém da aeronáutica, ou alguém que oficialmente falou Desmentiu. Isso. Não, falou isso, que ele já tinha trabalhado com outros presidentes, e já tinha, inclusive, com o Temer. Eu sei que foi com a Dilma e com o Temer. já disse que não, eu também com a Dilma e com o Temer. Com o Lula sim, não mas era ex-presidente. Mas no início a gente falou que era o Lula também. Era Lula, Dilma e Temer. Não, e Bolsonaro para ser o terceiro. Foi a Dilma, porque ele entrou... Não era Dilma. Ele entrou, foi 2010. Comissário de bordo. Foi 2010. 2010 ele entrou... 2010, no governo Dilma. E ele é comissário de bordo, né? Não, ele é sargento da aeronáutica. Mas é comissário de bordo. Sim, ele presta serviços de suporte. Mas a função dele não é piloto, é comissário de bordo, que eu estou dizendo. Sim. É isso que eu estou dizendo. A função dele é essa. Fala, Ana. Não, era só queria... a informação exatamente em 2010 foi quando ele fez o curso de comissariado e passou a ter comissário de bordo. Embora ele estivesse na FAB já há mais tempo. Sim, mas a função dele é essa. Já veio a corneta aqui. Ele não viajou com o Lula porque ele trocava cocaína, não cachaça. Ai, que horror. Fala, Ana. Só porque a gente também falou bastante de futebol aqui, mas só para ressaltar que hoje teve jogo, né? Uma das semifinais da Copa do Mundo feminina e recorde de público lá na França. 53.512 pessoas foram assistir ao confronto. Eu digo assim, né? Eu estou torcendo para os Estados Unidos, acho que não vai ter como fugir. Elas mais uma vez atropelaram a Inglaterra, não foi no placar, mas sim na categoria do jogo 2-1 para as americanas, então, que estão classificadas para a final. E não, acho que assim, né, Mara? A gente fala... Em busca do tetra, né, Ana? Em busca do tetra, as americanas, né? Exatamente, né? Então a gente fala que amanhã acontece a outra semifinal, teremos nesse final de semana a decisão da Copa do Mundo feminina e, claro, vamos trazer os resultados, mas só para destacar que vale sim mais uma vez a Megan, a Rapinoe, que ela é uma das melhores jogadoras dos Estados Unidos, mais uma vez protestou, não cantou o hino americano porque ela não visitará a Casa Branca se ganhar. Fala, Mário. Não acho nada a ver essa mulher aí, fazer esses lances aí. Ela não vai visitar o presidente não está nem aí para ela. Não está nem preocupado. A função dela é ganhar e não politizar. Ela quer aparecer, essa mulher aí. Falando em aparecer, ainda é feia ainda. O procurador do Rio de Janeiro... Ela precisa ser bonita, ela precisa ser uma jogadora. O procurador do Rio de Janeiro, o senhor Saad, né, o senhor Renan Saad, né, foi tá preso pela Lava Jato, sob a acusação de ter recebido 1.300.000 da Odebrecht para alterar a linha do metrô. Mas alterou a linha do metrô. Agora tu entende as passarelas que caem, as linhas do metrô que não são os metrô que não aparecem. Ele é autor de um livro, está muito pequeno aqui, não dá para mostrar, chama
Chama-se o livro O Ato Ilícito e a Responsabilidade Civil do Estado. Foi ele que escreveu. O Ato Ilícito e a Responsabilidade Civil do Estado. É impressionante, né? Impressionante, né? Disso aí, ilícito, ele deve entender bem, né? Marne, chama, dona Magda, a gente ficou espantado, porque de tudo que se ouviu de corrupção até hoje, essa aí eu acho que ela bateu todos os recordes, porque eles conseguiram fazer uma obra 11 vezes mais cara e desviar o trajeto para aumentar. Aqui os matemáticos, entre 2 pontos, o lugar mais curto é uma reta, né? Aí eles disseram que se fosse em linha reta, seria só X quilômetros. Então vamos lá fora, vamos dar um desvio. Pra quem gosta de brincar de labirinto, isso, né? O labirinto vamos lá fora para poder aumentar e o valor da propina. O governador ganhou 59 milhões de propina por causa dessa obrinha. Muito bem. Scantofani, com esse frio as pessoas não saem mais? Eu saí o final de semana passado. Isso aí, dona Magda, mas não estava frio, é verdade. É uma coisa muito interessante, porque o gaúcho ele tem um sintoma na noite. Os primeiros finais de semana, as casas noturnas ficam praticamente aquém da sua expectativa, com no máximo 70% da sua lotação. Tem algumas que nem abrem todas, porque a gente vem de um verão que vai para um outono, entre aspas, né? O outono é meio veranico, né? E a noite não combina com frio, dona Magda, porque tu já sai desembalado de casa, tu tem que beber, e aí tu vai num lugar, de repente... se tu começa a beber em casa, tu não sai mais. E tu quer ficar com alguém, até o ato de tirar a tua roupa... Não vai dar. Não dá. Não, é só lá, é só pra dançar. Diminui tudo. Não dá pra levar pra casa. Vitorino se perde. Não começa a provocar. Não, Vitorino não dá bola. Não dá bola. Não, deixa o ceguinho. Não te mete com o ceguinho. Não te mete com o ceguinho. É que não dá certo, Vitorino. Depois vocês brigam, depois fica cada um num canto chorando, pedindo pra eu ajeitar. Não dá. Eu já tô cansada disso. Eu amarro o barbante e acho mesmo. Você teve conosco sábado da noite, né, Ana Maria? E tu viu que a casa, que é uma das casas mais top de Porto Alegre, não abriu a parte de cima. É, verdade. E eu achei... Ela estava agradável, estava aconchegante, porque estava só com a parte de baixo funcionando. O Chicão tem toda a razão. Bom, vou começar então com os aniversariantes de hoje. Temos poucos aniversariantes hoje. 2 eu já falei, foi o piloto Rudel da Alemanha e também o alemão Hermann Hesse com seus livros fantásticos e maravilhosos. Zélia Gattai, outra grande escritora brasileira, foi casada há tantos e tantos anos com o Jorge Amado. Os dois já tinham sido casados antes de se encontrarem em São Paulo. Ela era fã dele, né? Era fã dele e aí ele se apaixonou imediatamente por ela e foram viver na Bahia, naquele lugar maravilhoso, aquela casa maravilhosa. E lá ele constrói a sua grande carreira literária. E ela também escreveu alguns livros, claro, que com um brilho próprio dela, sem nada a ver com o sentido dado pelo Jorge Amado, que foi indiscutivelmente não um dos maiores escritores brasileiros, mas sim um dos maiores escritores do mundo, junto com o Érico Veríssimo. Eu sempre coloco o Érico Veríssimo porque eu sou fã de carteirinha de toda a obra do Érico Veríssimo. Patrice Lumumba. Lumumba foi um líder africano do Congo, se não me falha a memória, isso mesmo, congolês, político congolês, que foi assassinado naquela época, naquele início, naquela mudança, quando os ingleses abandonam a África, quando os franceses começam também a abandonar a África. Imelda Marcos, né? Essa o nosso Chicantofani conhece bem, Imelda Marcos. A mulher que tinha mais sapato no mundo. 2.000, não era isso? 2.000 pares de sapato. Impressionante. Tudo roubado do povo lá, das Filipinas, não é isso? Eu tenho quase isso, mas não roubei do povo. Isso. Eu tenho 2.000 sapatos, não função centopeia. Só tem 2 pés? Carlos Saúl Menem, ex-presidente da Argentina, ficou 10 anos como presidente. Dom Facundo, né? O apelido dele era Dom Facundo, porque em La Rioja, lá no sul da Argentina, ele foi governador e ele usava aquela Suíça que se chama, né? Suíça, aquilo era na Suíça. Então, era um personagem, era uma figura muito conhecida, e ele usava aquilo e foi apelidado de Dom Facundo. Ele cria a lei da conversibilidade, né? $1, 1 peso. Foi um fracasso. Depois de 10 anos, quando estourou, explodiu, aquilo foi um horror. E tem uma mancha muito forte. Do filho dele, eu conheci o filho dele. Do filho, mas especialmente dele. Que foi no governo.
Isso eu não sei, mas o que eu sei é a explosão da MIA, que foi a Associação Mutual Israelense, lá em Buenos Aires, com a morte de mais de 80 ou 90 judeus naquela época, uma coisa horrível, que até hoje não ficou bem esclarecido. Foi durante o governo dele, havia um convênio com o Irã sobre a entrega de armas ou a venda de armas, coisa parecida, um caso escabroso que até hoje não foi resolvido nem esclarecido totalmente. Vicente Fox, político mexicano, presidente daquela grande nação, Estados Unidos mexicanos. Se existe um país na face da terra de pessoas amorosas e afetivas, chama-se México. O México nunca, nenhum governo negou asilo a qualquer cidadão do mundo que pedisse asilo político, asilo moral, está sempre aberto para todas as pessoas, é maravilhoso. Dani Carlos, que é uma cantora e atriz brasileira, e Lindsay Lohan, de apenas 33 anos, envolvida em drogas, né? Uma menina que começou prodígio, 10 anos de idade, e jogou a carreira fora. Esses dias eu vi uma fotografia dela, inacreditável que ela com 33 anos esteja com uma aparência... Uma senhora. Mas droga, né, querido? Droga, prisão e coisa, acaba com a pessoa. E ela até gostaria de fazer um remake, um live action da Pequena Sereia, por ter uma semelhança física com a sereia. A Disney rejeitou justamente pelo passado complicado que ela tinha, né? Envolvendo drogas, mas fazer uma coisa de criança. Exato, uma princesa da Disney. Não vai dar, né? Vai prestando serviço. E Magda, já que estamos nas felicitações, eu quero deixar meu abraço especial hoje. Muitas pessoas me perguntam nas redes sociais aqui do Atualidades Pampa ou nas minhas, no Instagram, @CarlaKrieger, onde que eu faço o meu cabelo. Eu faço com a Débora, no A Mamãe 3 Figueiras, então meu abraço vai para ela, eu faço a cor com ela, eu corto com ela e faço a escova ou com ela ou com a Érica. Então vai um abraço bem especial para as duas que me auxiliam aí para deixar o meu cabelo bonito. E fica muito lindo. Parabéns, realmente são brilhante trabalho. Eu queria pegar um vácuo, como diz no jornalismo moderno. Pois não, vai no vácuo de quem? E abrir a asa, que nem falam na Fórmula 1, quando pega uma reta grande, não abre. O Carlos Menem, conheci ele em Punta del Este, no restaurante Los Negros, que é um restaurante que todos os argentinos gostam de curtir em Punta del Este. Na época áurea do governo dele, o filho dele, o Carlito, era o grande playboy da Argentina. Era o cara, o bambam, papá. Dizem lá em Buenos Aires, o argentino, juro isso, que o Menem tinha um acordo com o grupo Irã, do Irã, naquele episódio de Irã, contas de armas, que rolou o lance dos israelenses da AMIA. E parece que não cumpriu. E os caras se vingaram matando o filho dele no helicóptero. E o casamento dele com a Miss Chile? Essa Miss Chile é uma super gata. Miss Chile, tá, gente? Miss Chile. Miss Universo. Sim, querido, mas do jeito que vocês disseram, nem eu tinha entendido o que era. Eu achei que era Miss Chile. Eu também. Miss Chile, com essa Miss Chile. É o nome dela, Miss Chile. Não é Miss Chile. Ela estava tomando banho de piscina com o garotão, pegaram as fotografias, mandaram para ele, ela mandou ele embora. Ela acabou com o relacionamento. Ela acabou? Porque ele estava... Ela tinha um amante garotão, ele estava na piscina com o garotão. Sim. E o Menem soube, através de uma revista, o Menem foi cantar de galo. Tu não pode cantar de galo com uma mulher top, tu tem que, tudo bem, vai negociar. Sabe ele não quantos fez, anos ele está fazendo hoje? Ele. 89. Hã? 89. Tá bem. Boa noite, prezada bancada. Aí nossos telespectadores começam a falar algumas coisas sobre os assuntos que nós tratamos aqui. Por exemplo, o Marcelo Veiga diz o seguinte: tive uma aula de economia estes dias e foi esclarecido que o modelo que temos é uma economia capitalista estatal ou capitalista com oligopólios, ou seja, não adianta só privatizar, o que eu acho correto, diz ele. Se continuar só uma empresa protegida a vender sozinha um produto ou serviço, daí não haverá concorrência, portanto não haverá valor menor nem melhoria de serviço. Isso serve para tudo que é privatizado, mas segue na mão de uma só empresa. Marcelo Veiga, que é um consultor. A dona Denise diz que com relação ao desgosto do Chicão com a gestão do presidente Bolsonaro, ele está errado, porque o presidente foi eleito com pouco mais de 50% dos votos válidos. E essa quantidade de votos representa a maioria, mas não a maioria absoluta. Portanto, o presidente não tem apoio político para virar uma espécie de ditador. Eu acho o contrário, eu acho que ele tem. Eu acho que a maioria é muito uma relativação da maioria. Quando você ganha, ele tem a maioria daqueles que votaram.
Ele pode não ter a maioria do país e gente que não votou agora. Quem foi para a urna tem a maioria, então ele tem a maioria. Tem mais de 50% mais um. Bom, então ela tá errado. Ô, Gustavo, Chicão, tu causasse um problema na casa do Dilon Camilo. Boa noite, Magda. Não aceito que meu marido, Dilon Camilo, torça para a Argentina. Somos brasileiros e temos que torcer para o Brasil. Hoje ele vai dormir no sofá. Nani Meller de Canoas. Minha mulher, eu explodia ela no outro dia. Mas o Dilon Camilo é apaixonado por ela. Apaixonado, a mulher que manda tudo. Dá ideia. No sofá, Dona Camila, eu se fosse a senhora, estava enquadrada no Dilon hoje, dormir no sofá nada, vai dormir na garagem dentro do carro. E com o carro desligado, para não ligar o ar-condicionado. Olha aqui, ó, a vaquinha da Larissa. Dona Lídice Fonseca diz assim: ontem vocês já falaram sobre esta moça batalhadora que passou em 6 provas para mestrado nos Estados Unidos e agora precisa dólares para a viagem, seguro obrigatório. Hoje eu escutei numa entrevista de rádio, fiquei até comovida de ouvi-la falar. Queria parabenizar vocês por terem desde ontem, já terem falado e procurarem ajudar. É o que já fiz. Jovens como esta moça não faz balbúrdia, pelo contrário faz educação. Não lhes parece, diz a dona Lídice? Nos parece sim. Que bom que a senhora gostou. Dona Magda, uma matéria que nos deixou, que vem nos trazendo preocupação diária, é exatamente a reforma da Previdência, e hoje foi um dia muito importante. Lembra que na sexta-feira eu já anunciava que haveria um café da manhã na segunda pela manhã, um café da manhã na terça pela manhã, que se reuniriam a deputados da comissão, líderes de partido, o presidente da Câmara, que era para tentar incluir os governos e municípios na reforma da Previdência. Bem, mesmo com o Rodrigo Maia a favor da questão e algumas lideranças ali presentes, não se conseguiu chegar a um acordo, e a verdade é que o relatório acabou sendo lido, excluído os governadores, os governos e municípios. Qual é a conclusão disso? É que era mais fácil ter incluído neste relatório para depois aprovar num roldão. Agora terá que se fazer no plenário, aí com todos os 500 deputados, provocar um destaque, incluir essa matéria. E como estaremos em ano às vésperas de eleição, fica muito difícil trazer lideranças para dizerem isso. Então, o que o ministro Paulo Guedes dizia isso, é que exatamente tu joga para baixo do tapete um problema que não vai ficar embaixo do tapete. Muito rapidamente essa sujeira começa a pressionar o tapete, seguindo a linguagem que ele usou, né? Então é uma pena. Vamos ainda torcer, ainda tem o plenário, ainda terá essa possibilidade de trazer esse destaque e fazer uma votação. Agora, se tu não conseguiu numa comissão pequena, com as lideranças pressionando para que isso aconteça, eu imagino num espetáculo que vai ser o dia da votação, com 500 deputados, com todas as câmaras do país votando, tu conseguir aprovar um destaque deste tamanho. Então, acho que a matéria dos governos e municípios foi sepultada. Fala, Carlos. Lembra da morte do menino de 4 anos que estava sem cadeirinha no carro, que a mãe, no dia 23 de junho, por cerca de 21 horas e 40 minutos, estava com as 2 crianças no carro, um de 4 anos e outro de 9, e ela se envolveu num acidente, os meninos, um deles acabou falecendo, né? Saiu voando do carro, estava sem cadeirinha, aliás, os 2 estavam. O outro saiu do hospital, mas ficou em estado gravíssimo. O delegado vai concluir um inquérito e vai acusar a mãe de homicídio culposo. Essa foi a colocação do delegado, porque ela se negou a soprar o bafômetro na hora. E não fazendo o teste, então ele concluiu que ela poderia, né, que não fazendo, ou seja, bebeu, exatamente, bebeu, não cumpriu, não colocou cadeirinha, nada, e acabou se envolvendo num acidente de trânsito dessa magnitude, capotou e infelizmente veio a falecer um menino de apenas 4 anos. Se tivesse cadeirinha, quem sabe não teria salvo. Saiu, foi tirado do agora carro. Isso traz à tona aquela discussão que a gente teve aqui há algum tempo sobre isso. Pô, será que tem que legislar? O poder tem que obrigar a usar a cadeirinha? Tem que obrigar. A mãe tem responsabilidade. Mas é muita falta de vergonha na cara. A cadeirinha é cara também.
Sim, mas... A cadeirinha é muito cara. A cadeirinha é cara. Quanto custa a cadeirinha? Mais de, algumas marcas chegam a, com certeza, mais de R$1.000. Uma média de 300 a 500 reais. Mas isso não baixa é... qualidade. Não, tudo bem. Não, isso não é justificativa. Tem brechó que vende cadeirinha a R$50. É reutilizada. A pessoa que tem filho tem que ter responsabilidade. Ou sim, ó, não tenho dinheiro para ter a cadeirinha, não posso transformar. Pode andar de carro. Exatamente, não pode andar de carro. Não pode, a criança não pode estar junto daquele carro. E quem carro. não é familiarizado, que vai olhar uma cadeirinha, dá uma segurança para a criança mesmo. Porque a menos que haja o amassamento, o carro pode dar quantas voltas assim, quiser. Ela tá presa, a criança, ela vai ficar tonta. Não tô dizendo que ela vai ficar tonta. Mas ela não vai bater cabeça, ela vai ser nada. Ela fica totalmente protegida. Como é que fica? Pois é, essa nossa discussão. Essa é a nossa discussão. Olha aqui, ó. Primeiro que tu é obrigado a andar, adulto, é obrigado a andar de cinto de segurança nos aplicativos agora. Sob pena de, se houver uma interceptação, ele é multado. Tá? E carregar crianças, eu penso que tu tem, como não tem muita solução, eu penso que tu tem que levar a criança no teu colo com o cinto de segurança junto ao teu corpo. De trás. Mas eu ainda acho que o motorista aplicativo poderia ter uma cadeirinha de opcional, eu também acho. Gustavo, até poderia, mas nem todos vão ter, né, E de Gustavo? moto Porque pode... é uma categoria no próprio aplicativo. Se coloca assim, tem uma criança de colo de tal e tal idade e um grupo de líderes tem. A ideia é uma pergunta colocar no próprio aplicativo. Mas tem idade para a criança poder andar de moto. Me parece que é 8 para 9 anos. Mas Não tem quero ser gente que preciso, podem anda me corrigir. assim, o homem, o bebezinho e a mulher. Mas eu cansei de ver, gente. Cansei de O ver. que eu gostaria de colocar é o seguinte, é indiscutível que é muito mais segura a cadeirinha, é óbvio. É indiscutível que o bem-estar da criança tem que ser priorizado. Agora, é indiscutível que as pessoas estão sem dinheiro. Não, isso sim. E às vezes as pessoas pensam assim, ó, eu só vou até ali rapidinho. E é ali que acontece o acidente. Então, o que o poder público tem que fazer? Ok, vamos colocar a cadeirinha como obrigatório? Então, vamos oferecer cadeirinha de excelente qualidade por R$100. Num país que as pessoas têm que sobreviver com um salário mínimo, tem que ter essa opção. E não a gente correr atrás de brechó. Mas aí a gente está falando em liberalismo num estado menos inchado e tudo mais, e agora o estado tem que fornecer a cadeirinha o estado a não preço tem. de custo, mas Não. aí vai fabricar a Não, cadeirinha, não. Roberta? É só chamar os chineses. Tá cheio de chineses Não, aí não é querendo assim, trabalhar Roberta, e não. trazer. É uma livre concorrência que já existe de mercado, Roberto. O que as pessoas têm que fazer é procurar opções de cadeirinhas mais baratas. Vai num brechó ver se tu não consegue cadeirinha. Coloca no grupo de WhatsApp de um condomínio para ver se não surgem muitas pessoas que fazem disso até um negócio. Compraram a cadeirinha por R$300, vendem a cadeirinha porque a criança cresceu a R$50. A gente está falando de uma situação de país que não tem como deixar que as pessoas, que os casais pobres não tenham filhos. Então, assim, não é oferecido um sistema de saúde correto. Começa o problema ali. Portanto, vamos tentar possibilitar que essas pessoas que têm filhos e que não estão estruturados, que estão desempregados, que não têm dinheiro para comer mesmo, que têm que transportar, que não sejam punidos 2 vezes, porque perder um filho numa situação como essa, ser culpado e ainda sofrer todas as penalidades de multa, etc, etc, etc. Quer dizer, o que eu vejo é que a concorrência tem que existir. Roberta. Eu sou a favor do Estado mínimo, mas a questão é trazer oportunidade do nosso país tem tanta crescer. coisa na frente disso, Roberta. Desculpa, isso que tu traz na tua cabeça é um modelo ideal. Fala para as pessoas da nossa realidade. Eu tô Roberta. falando da realidade. Não tá. Isso não é uma realidade. O país não vai dar cadeirinha para as pessoas. Não é que o país... de carro, eu gostaria de ônibus. Tá, eu gostaria de deixar... as suas pessoas. Mas é que eu gostaria de deixar claro o seguinte... que não combina com... Não, eu só gostaria de deixar claro o seguinte. Existem 13 milhões de famílias que não têm emprego. E que tem filho pequeno. E que às vezes tem a chance de ter um carrinho, seja na sociedade de famílias. Quer dizer, às vezes eles vão até para uma missa, eles vão circular num domingo, bate o carro, morre a criança. É nisso que eu estou querendo chegar. Mas só vai poder circular com a criança no carro se tiver a cadeirinha. Se tem um dinheirinho para ter o carro e para colocar gasolina pro carro, e se tem filho, tem que priorizar o filho. Eu só vou andar com meu filho de cadeirinha no carro. Vou pedir pro meu patrão, quem sabe o meu patrão maneira da pessoa vou não procurar botar o num filho em brechó. risco. Exatamente. Porque essa é a nossa realidade.
Não adianta tu dizer que tu vendo teus números, 13 milhões de desempregados, passam fome, aí tu quer que o país fabrique ou tenha uma concorrência de cadeirinha por 100 pila, ou dê para as pessoas, não existe isso. Então o país tem que dar médico para essa mãe que tem... Mas como não tem, a gente tem que ajudar as crianças que existem. É que o que está acontecendo hoje? As pessoas hoje, elas não estão podendo colocar os seus filhos em cadeirinha, não porque não querem. Porque não podem. Mas a gente já está vendo essa situação, tu sabe dessa situação dessa mulher de 38 anos que não teve a identificação? Ela estava bêbada. É um caso bem isolado. Então a gente está tratando exatamente disso. Acho até um desserviço, porque essa mulher de 38 anos que estava dirigindo, que se envolveu nesse acidente em Nova Hartz, estava levando os 2 filhos e provavelmente estava embriagada, porque não fez. Agora, ninguém disse que ela não tem condições de ter uma cadeirinha, ninguém disse que ela não tem dinheiro para ter uma cadeirinha, ninguém chegou nesse ponto. E é fato, se a pessoa não tem dinheiro para comprar qualquer cadeirinha, eu estou insistindo nisso. Isso acontece dentro do meu condomínio, que são pessoas que têm posse. As pessoas já não vão lá na loja e compram a cadeirinha, as pessoas procuram por pessoas que queiram se desfazer da cadeirinha, porque a cadeirinha acaba sendo um estorvo dentro de casa. Ou a pessoa pega aquela cadeirinha e leva num brechó para vender, ou ela acaba repassando por uma... Ou acaba dando, exatamente. É um rolo essa cadeirinha? Mas claro que sim, Chico. Então não sai de carro, então. Não sai de carro, não tem a cadeirinha, não sai, gente. Não sai com a criança, não sai com a criança. Vai separar o casal, a cadeirinha. Tô pensando em dar uma cadeirinha. Só o Chicão. Faz, dá mais... Dona Magda. Sim. Ele vai vender a cadeirinha por 500. Quem se lançou a candidatura de vice-presidente do Bolsonaro? Quem que? Marco Feliciano. Sério? Sério? Aqui na revista Veja. Então, sinal que já está garantido que vai concorrer de novo. Já vou ter até visto. Não. Ele disse que são 60 milhões de evangélicos no Brasil, no momento, que todos esses evangélicos vão votar nele, com 60 milhões o Bolsonaro estaria reeleito desde que ele fosse o candidato a vice-presidente. Mas esse Marco, ele, pelo contrário, se ele for o candidato a vice, aí que o Bolsonaro não ganha essa eleição. Se é que até o final desse governo ele terá condições de ganhar essa eleição, conseguirá concretizar todas as suas aspirações. Porque eu não tenho nenhuma dúvida que o Bolsonaro tem as melhores intenções. Agora, chegar até lá... Bom. Olha aqui, nós vamos... Graças a Deus, alguém nos elogiou, assim. Que bom. Ai, olha, eu vou te dizer. Deve ser parente nosso. Deve ser parente nosso. Deve ser nosso parente. Atenção. Não, principalmente pra ti. Que massa ter... Que massa, eu adorei. Que massa ter uma pessoa como ele na bancada, Ayrton Ruschel. Assim como o senhor Marne Barcelos. Adoro ouvir seus comentários e sugestões. Parabéns também para vocês, meninas. Abraços para todos. Eu e meu marido estamos sempre ligados com vocês e nos 2 horários. Assinam Ana Cristina e Darcy Tum Júnior. Não é meu parente, é de vocês? Não. Então eles gostam mesmo. É pseudônimo, usou pseudônimo, é um parente nosso. É um parente nosso, mas você viu que o Darcy Tum, né? Tum. A gata me chama de chuchu. Deixa eu... não tem gosto. Tu sabe que é uma coisa que não tem gosto e é por água. Insípida é por água. Gosto, não tem cheiro, não tem... Ai, o bom é que nem água. Eu sei que quase 2 horas da manhã é difícil falar sério, dona Magda. Mas eu só queria aproveitar um tema, porque ontem eu ouvi uma longa entrevista do governador a um canal fechado, sim, um canal nacional fechado. E ele trocou num tema que ele e o Bolsonaro abordaram nas suas candidaturas, de que não eram candidatos à reeleição. Eu acho que o Bolsonaro, em boa hora, disse que seria candidato para exatamente, tu não pode esfriar o teu café muito cedo, dizer que tu não vai ser, porque já começa a não te levar a sério e começa a surgir candidatos. Também. Mas o Leite ontem reiterou de que não será candidato e ele não será à reeleição. E pela convicção com que ele falou, acho que ele não será. Ele saiu com 90% de aprovação da sua prefeitura, afirmando isso, e agora completa seu primeiro ano afirmando que esse é o projeto dele, dentro da política. Chegamos ao final do nosso Atualidades Pampa de hoje. Adoramos a sua companhia, esperamos que a recíproca seja verdadeira. Tenham todos bons sonhos e até amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Beijo para dormir.